oficial do Flow Podcast, porém ele é licenciado, tem a nossa aprovação. E eu queria agradecer ao Talk Flow, que eu acho que parte foi culpa dele. Porque todo o corte que ele faz, ele coloca bota lá. o Apoia-se, eu acho que tem funcionado. Obrigado, mano, todo mundo que tá vindo aí, novas pessoas no Apoia-se. Verdade, eu não mandei um salve aí, mas chega nos e-mails ali, a galera chegando nova aí. Obrigado pela moral. Eu fui pro Canadá em 2003, né? Meu pai conseguiu um trampo lá, aí veio a família toda. E aí, pouco tempo depois disso, tipo, coisa de meses depois disso, meus pais não deu certo o relacionamento, se separaram, minha mãe foi embora, meus irmãos foram embora com ela. E aí fiquei só eu e o meu pai, porque na época eu tava namorando uma canadense. Entendi. E aí eu não queria largar fora, né? Tipo, eu fui pro Canadá com uma namorada, e aí tomei um pé na bunda, tipo, logo que cheguei, fez perfeito sentido, eu tinha, sei lá, 19 anos, a mina sabe que eu não vou voltar, então ela tomou a decisão mais adulta de falar, verdade, não vai rolar. E aí eu já vi uns amigos passando por esse perrengue aí, o moleque a menina, no caso, viajou, o moleque ficou namorando ela daqui. E eu, amigão, essa mina tá transando muito lá nos Estados Unidos. Pô, o cara ficou chorando depois dessa. Porra, mas ele tem que ouvir a real, cara. Quando a gente tem 19 anos, a gente tem que ouvir a real. Puta, você tem razão. Pior que nem ouve, né? Mas pelo menos alguém falou, tá registrado. Eu falei, tá lá. Você pode depois falar, te avisei, caralho. Sim. É claro, né, mano? Pô, você é jovem, você não vai ficar perdendo experiência foda, você vai ficar se prendendo a uma pessoa que você tem 19. Exato, o cara mais velho até eu entendo, mas você tem 19 anos, você vai passar uma experiência foda em outro país, aí você vai ficar se prendendo, se privando de curtir completamente quando tem um namorizinho que você sabe que não vai pra lugar nenhum. Até porque você pretende ficar lá, no teu caso. Exatamente, tal, né? eu pretendia ficar lá e ela não tinha planos nenhum, então eu não a culpa de forma nenhuma, ela fez certo mesmo, terminou, ela foi mais adulta do que eu, ela viu que, pô, não tem futuro, a gente tem muito novo, vai viver sua vida, ouvir a minha. Aí fiquei boladaço, aí comecei a namorar uma canadense, pouco depois daquilo. Não tava lá bolado depois. Aí fiquei de boas. Mas foi isso. Aí por causa dessa menina que eu tava namorando na época, quando minha mãe voltou, né, saiu fora lá, porque se separaram, meus irmãos preferiram ficar com minha mãe, eu fiquei com meu pai. Apesar de relacionamento com o pai era muito conturbado na época, como é normal quando a gente tem a cidade, né? Não tava dando muito bem. Mas eu fiquei porque eu queria ficar perto dessa mina. E, tipo, ela que tava me dando aquela energia de, tipo, agora eu tô curtindo. Não tinha nada a ver, não quero estar no Brasil, não tinha nada a ver essa porra? Cara, não muito, porque assim, quando eu tava no Brasil, minha vida era até tranquila. Tipo, meus pais nunca foram muito abastados, mas eu fazia a minha facudadezinha, tinha meu empreguinho, né? Na empresa chamada, acho que nem existe mais, chamava Aço Maranhão. Caralho. Que era uma empresa de metalurgia lá e tal. Inclusive, o dono dessa parada, acho que se não me falha a memória, vendeu e agora mora no Canadá também. Trabalhava lá, eu fazia física, bacharelado em física na UFMA, né, no Maranhão, que eu morava em São Luís antes de ir pro Canadá, né. Então tinha aquela vidinha típica de um carinha de 19 anos. Tem o seu trabalhinho, empreguinho ali, que ganhou um pouquinho ali, tem uma faculdadezinha que eu não tava levando muito a sério mais também. E eu tinha passado recentemente que agora chama IF, né, Instituto Federal, que é o Cefet, na minha época. Eu fiz Cefet também, no Rio. O que você fez lá? Eu fiz eletrotécnica. Da hora, fazia edificações. Mentira, eu não fiz eletrotécnica. Não Na verdade, eu fiz uma estadual primeiro, e aí eu fiz edificações, fiz o primeiro ano lá. Eu também. Tu também? É. Aí minha mãe encheu o meu saco, minha mãe e meu pai encheram o meu saco porque eles queriam que eu fizesse uma federal, tá ligado? Aí eu, porra, caralho, tá bom. Aí fiz a prova, aí eu passei, só que eu tive que voltar um ano. Aí pra mim foi uma experiência merda, porque eu repeti o primeiro ano sem ter repetido, sabe? Aí eu fiz o primeiro ano 2 vezes, e aí e aí eu estudava o dia inteiro. Eu pegava 7h30 da manhã, saía 6h30 da noite. Teve uma hora que eu só dropei o técnico e fiz só o médio. Foi mesmo? É. Mas foda-se. Você se arrepende? Eu não tenho nada. Cara, depois eu fui fazer letras e agora eu trabalho com internet. Então, caralho, tu fez tudo. Nossa, eu fui pra onde estava dando certo na hora, irmão. Onde era possível. É que quando a gente é jovem é foda, a gente não sabe o que vai fazer, né? É, mano. Então, eu tava indo na do meu pai, na real. Mano, esse esquema é foda, porque, tipo, eles esperam que você faça uma decisão sobre o que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Em teoria, sua carreira. Quando você tem o quê? Você tem 17 anos, tá ali terminando o ensino médio? Quando você tem 17 anos, o que você sabe da vida? Cara, você não tem nem experiência. Não sabe nem transar, cara. Sabe de nada. Você não sabe de nada. Você não sabe nada, você não tem perspectiva, você não sabe nem quais são suas opções, como que você vai escolher. Pois é, você não tem... Assim, eu sou um crítico ferrenho do sistema educacional brasileiro. Não porque o gringo é perfeito, porque nada é perfeito. Eles têm as suas críticas também. Mas o problema que eu sempre tive, eu já falei sobre isso em vários vídeos e tal, é porque o sistema educacional brasileiro, ele te condiciona só pra passar no vestibular. Sim. E aí ele só dropa em cima de você um monte de coisa mais acadêmica e mais irrelevante para a vida real, que a teoria é que, tipo, isso vai tornar você um cidadão mais completo, mais repleto de conhecimentos gerais e uma visão melhor do mundo. Só que tu olha pro Brasil, tu realmente vê isso, cara, um cidadão comum tem essa visão, tipo, macro, política melhor porque ele estudou história e geografia. Que não. Tem o seu valor. Tem o seu valor Sim. também, mas me irrita um pouco o fato de que, tipo, eu gastei tanta energia da minha vida e tempo e dinheiro dos meus pais aprendendo, em teoria, um monte de coisa que na época eu não entendi muito bem, eu decorei pra fazer a prova e não me serve pra literalmente absolutamente nada. Mas como é que é a alternativa? Então, a alternativa é você treinar o ser humano pra ele ser um ser humano foda. Tipo, você realmente, o que o ser humano
precisa saber? Precisa saber lógica, ele tem que entender como lógica funciona. O que o ser humano precisa saber? Leis, precisa entender como as leis funcionam, regras sociais. Ele precisa saber essas paradas. Quando ele tem isso formado, aí ele vai se especializar em edificações. Com 20 anos, ele pode, começar a aprender equação de 4º grau, tá ligado? Não precisa pôr pro cara de 14 aprender essa merda. Te dar uma perspectiva de como é que fazem lá fora, né? Que eu fiz 1 ano de high school quando eu fui pro Canadá, pra pegar o diploma, o equivalente de diploma canadense, né? Lá fora, eles têm a experiência, o high school, né, que é o colegial lá, funciona muito parecido com a faculdade. O que isso quer dizer? Tem as matérias, as disciplinas, as cadeiras obrigatórias que você tem que fazer, e aí tem várias eletivas. Dependendo da província, se me falha a memória, são 4 obrigatórias e as 4 eletivas, né, que você escolhe coisas variadas. E aí a escola, e eu entendo que isso tem muito a ver com a questão do orçamento lá, eles têm mais meios. Eu entendo que no Brasil, não é realista esperar que o Brasil da noite pro dia tenha um modelo como o canadense, eu sei disso. Mas, para ilustrar, para você entender a diferença. Tem as paradas obrigatórias, né? Inglês, a matemática básica e tal. Mas aí a pessoa tem, o estudante do colegial, ele tem o contato com coisas como, por exemplo, jornalismo, introdução ao jornalismo, introdução ao direito, culinária, corte e costura, mecânica, eletrônica, né? Desenvolvimento de games em algumas escolas que têm um orçamento para isso. Então você vai preencher o seu currículo com matérias que são a parada mais acadêmica, que você precisa, que é o que você associa ao tô indo para a escola, e aí nos outros horários você tem aula de teatro, aula de introdução ao direito, introdução ao jornalismo, fotografia, mecânica, né? Tem escolas que tem o orçamento, tem o espaço para isso. A autoescola no próprio high school, porque lá você pode tirar a carteira de motorista, de aprendiz com 14 anos, dependendo da província. E aí a carteira completa com 16. Como os carros automáticos lá são muito mais comuns, é muito mais fácil achar carro automático do que carro manual, é um pouco mais fácil o aprendizado, e eles já incorporaram isso na escola. Então, o que acaba acontecendo lá... e outra coisa que eu esqueci. Em algumas províncias, porque isso muda de acordo com a província, tem um programa chamado Co-op, que você vai basicamente, é um estágio que você faz quando você está no seu último ano, nos últimos 2 anos do high school. Eles têm uns contatos com as paradas, né? E aí o cara vai fazer um estágio numa... O cara ele já vê que ele tem essa aptidão para mecânica, por exemplo, tem esse interesse, que é algo que... Esse que é o problema. No sistema educacional brasileiro, não tem nada que te estimule a procurar algo que seria a sua vocação. Você está estudando lá português, geografia, história. Se você não tem vocação para essas coisas mais acadêmicas, a experiência educacional brasileira do ensino médio não vai te dar nenhum contato com isso. Lá fora, a vantagem é essa. Se o cara já tem esse, como eu falei, eu dei esse exemplo da aptidão com mecânica, porque eu tenho um exemplo pessoal de um brother que fez isso. Ele tinha esse interesse em mecânica, ele achava interessante já, era o que ele procurava no seu tempo livre. A escola oferecia essa disciplina de mecânica e tal, ele tinha esse interesse natural, então ele tá lá estudando seu inglês, matemática, sei lá mais o que era obrigatório, e aquela mecânica. Quando chegou o programa do co-op, chegou a hora dele, tinha um co-op com a mecânica, ele fez lá as suas horas que ele precisava para cumprir o crédito para se formar, e ele acabou, com isso ele teve uma exposição maior comparada que ele já achava que era o que ele queria, ele conseguiu contato profissional, que é tão importante, né? Esse estágio, né, de mão na massa na parada. Quando ele terminou, ele foi contratado lá, porque os caras já conheciam quem ele era, já tinham uma noção da ética de trabalho dele, ele tinha essa afinidade natural com aquela parada, teve o contato que a escola pôde dar para ele. Um cara nessa situação, que tem essa aptidão, pelo menos ele talvez não teria como descobrir isso porque ele não foi estimulado, a escola não deu essa chance para ele. E aí quando eu falei disso uma vez... Esse cara se forma há quantos anos? Como é que é? Esse cara se forma há quantos anos? No colegial? É. 17 ou 18, dependendo se o cara atrasou um ano ou coisa do tipo. Mas geralmente essa faixa, entre 16 e 18. Mas eu acho que isso que você falou é a chave da questão. O cara tem que ter interesse pra aprender. Empurrar conhecimento no ser humano, eu acho que não funciona. Realmente é um modelo raro, né? A gente não tem... Assim, o que tem parecido com isso são os profissionalizantes que tem aí, mas é só parecido com isso, na verdade. É um curso extra, é por fora do que a gente precisa aprender na escola. Você já entuchou horas e horas do moleque num grinding de conhecimento variado, amplo, imenso. Que e abstrato pra caramba. Isso, e aí você espera que depois ele saia dessas horas de aula e busque o interesse dele. Por fora. Eu acho meio... essa questão que você falou aí, Monark. Porque assim, quando eu critico essa parada, que essa questão do ensino médio, eu sempre me descrevi como uma vítima do ensino brasileiro. Eu odeio o ensino Eu odeio também, cara. cara. Eu sinto que me falharam, tá ligado? Tipo, as poucas coisas, tipo, o que eu curtia fazer, né? Pra você ter um exemplo. É tão amordaçante a experiência
experiência, eu gostava muito de escrever, né? Foi o começo, tipo, a minha carreira na internet, se eu posso falar assim, começou com um blog de humor, de comédia, e aí transicionou pro YouTube, aí depois o podcast, 99 vezes o podcast de games antigos e tal, que a galera deve conhecer. Eu conheço também, cara, eu joguei aquele jogo lá. Eu joguei em 99 vezes, da hora, né? Foda. Tu era mais gordinho, não? O mais gordinho, exatamente. E minha porrada, eu sou o mais que dá porrada mais lento, mas mais rápido. Esse é o trade-off da parada. Então, eu curtia humor, curtia escrever e tal. E aí, o único outlet que eu tinha disso, né? A única válvula de escape pra isso era aula de redação. Porque, tipo, eu não posso ser engraçadinho na aula de geografia ou de matemática. Na aula de redação, eles dão um tema e eu pensava, como é que eu posso fazer, tipo, algum tipo de piadinha? E eu imagino que os textos eram merda porque eu tinha, sei lá, 16 anos. Mas eu tava exercendo uma parada que hoje é o que paga minhas contas, que é, tipo, me comunicar, e humor e tal. E aí eu fazia a redação e tal. E, cara, era uma experiência frequente tomar 0 na redação. Porque a professora falava... Tem muita piadinha nisso aí, e a gente não quer isso. Ou fugir do tema. Porque fugir do tema dava 0 na hora. E eu entendo, vamos falar, porque eu entendo. A lógica, né, por trás disso é porque eles estão te preparando pro vestibular. E no vestibular você não pode fazer isso, porque você tem que ir até o tema, você não pode ficar fazendo piadinha, etc. Embora eu fiz piadinha no meu vestibular e passei nos 2 que eu fiz, então foda-se. Então, tava errado. pau no cu do sistema. Pau no cu do sistema. Eu sou time Talk Flow. O Monark quer me desbancar, ele não quer me dar a premiação no final do ano, mas Talk ele vai me Flow dar chorando. É nóis, vamos fechar, galera. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora. Não, eu acho ótimo. E lembrando que a gente agradece também essa galera que faz... isso aqui tamo zoando, cara. Tamo zoando. Mete bronca, pode fazer aí.